Fala, meu povo! Professor Lucas Dias na área. Estamos aqui para a nossa segunda aula de questões da banca AOCP sobre lógica, tá certo? A gente fez a nossa primeira aula, você teve acesso ao nosso caderno de questões e na primeira aula a gente trabalhou as questões de 1 a 10, tá certo? Nessa segunda aula, a gente vai trabalhar as questões de 11 a 20, belezinha? Assim a gente vai criando o nosso padrão e é muito importante que depois, né, você pegue o seu caderno de questões e tente trabalhar sozinho, né? Tente fazer ali questão por questão e ficando alguma dúvida em alguma questão que nós já trabalhamos, você volta na aula, entendeu? E aí você veja o passo a passo, tá certo? Então se organize mais uma vez, vamos, né, com força máxima agora para a nossa segunda aula e com a graça de Deus vai fazer com que você alcance o seu objetivo, que com certeza é a sua aprovação, tá certo? Já projetei aqui a nossa questão de número 11 e a questão ela vai falar o seguinte: considere a proposição. Se sou um agente comunitário, então sou servidor público, né? A princípio, nós temos aqui, né, uma condicional, se e então. Aí o problema fala: uma proposição equivalente é. Bom, então você já sabe que quando a gente trabalha, né, com o condicional, nós temos duas regras de equivalência que é muito importante que você saiba, tá certo? Então vai ser o seguinte: vamos recordar aqui, como a gente está numa segunda aula, tá? Então a gente recorda, vamos colocar assim, ó, condicional. Aí nós vamos recordar rapidamente a primeira regra. Você tem aqui, por exemplo, se P, então Q. Essa primeira regra você vai manter o se e então, você mantém. Troca a ordem das partes. O Q vem aqui para o início e o P vai para o final. E além disso, você nega tudo. Tenho que negar a primeira parte, tenho que negar a segunda parte, tá certo? Então você vai manter o se e então, troca a ordem das partes e nega tudo. Ponto final, tá certo? Essa é a primeira regra que é importante que você recorde, é chamada de contrapositiva. Você vai ver que na aula de hoje nós vamos fazer algumas questões que a banca utiliza da nomenclatura, tá certo? Só que com um aspecto um pouquinho diferenciado. Por isso que eu peguei aqui, eu acho que umas 3 questões, só para você ver o padrão, tá certo? E aí nós temos a segunda regra. A segunda regra, você tem aqui, ó, por exemplo, se P, então Q, certo? Se eu quero a sua equivalente, aplicando a segunda regra, o primeiro passo é você trocar o se então pelo ou. Então você troca o se e então pelo ou e você vai negar a primeira parte, não P ou, e mantém a segunda parte, tá certo? Na aula passada eu comentei com você que a banca gosta de cobrar as duas regras, tá? Tem banca que cobra mais a regra 1 do que a regra 2, mas a banca, a OCP, gosta de cobrar aí, né, de maneira igual as duas regras. A gente fez na aula passada algumas questões onde foi utilizado a segunda regra, e essa primeira questão aqui da nossa aula, que é a questão 11, também vai utilizar da segunda regra. Então, por exemplo, nós temos ali, ó, se sou um agente comunitário, então sou servidor público. Pela regra, eu tenho que trocar o se e então pelo ou. Eu vou pegar as nossas alternativas e a primeira análise que a gente vai fazer é isso. Vamos olhar qual alternativa a banca de fato troca o se e então pelo ou. Vamos lá. Letra A banca troca pelo e. Então, aqui já fica falso, tá certo? Na letra B, a banca também troca pelo e, então já fica falso. Na letra C, a banca, ela manteve
o se e então, né? Aí, quando ela mantém, nós temos que fazer uma análise para saber se foi aplicada a regra 1 ou não, porque a regra 1, como a gente recordou ali, certo? A gente mantém o se e então. Na letra D, ó, veja, aí sim a banca trocou pelo ou, então está dentro da regra. E a letra E, a banca manteve o se e então, podendo ser a primeira regra. Mas como a gente já sabe que é a segunda, que eu já contei para você, então a gente está focado na segunda regra, tá certo? Então a gente já sabe que vai ser a letra D, que foi a única alternativa que a banca trocou o se então pelo ou. Bom, aí nós temos que negar a primeira parte. Vamos ver se a banca fez isso. A primeira parte está aqui, ó. Sou um agente comunitário. Se a banca nega, nós vamos ter que colocar não sou. Então, se você observar aqui, ó, não sou, a banca negou corretamente. E a segunda parte você tem que manter igual. Veja, sou servidor público. Aí a banca fez isso, ó, sou servidor público. Então, de fato, a letra D foi a frase negada. Então, foi a equivalência, né? Então, se eu tenho ali, se sou um agente comunitário, então sou servidor público, é a mesma coisa se eu digo, não sou um agente comunitário ou sou servidor público. Isso dentro da lógica, tá certo? Maravilha? Então, começamos a nossa aula, fizemos a nossa primeira questão, a questão de número 11, que utilizou aí a segunda regra de equivalência do condicional, tá certo? Vamos lá, vamos para a questão de número 12, que vai fazer o seguinte. Um servidor concursado da Embasa afirma que, olha só, a falta de água causa um transtorno gigantesco. Aí, olha o que o problema fala. A contrapositiva dessa afirmação, que do ponto de vista da lógica, é equivalente à sentença condicional desse servidor, é. Então, assim, qual é a primeira regra de equivalência do se e então? Mantém o se e então, troca a ordem e nega tudo. Nós vamos pegar essa ideia e nós vamos aplicar aqui nessa sentença, mesmo eu não vendo ali uma condicional. A frase é: a falta de água causa um transtorno gigantesco. Aí você fala assim, ué, professor, então como que vai funcionar isso? Eu vou te mostrar. Vou te mostrar cuidadosamente nessa questão e as outras semelhantes a essa a gente já vai direto ao ponto. Então você vai pegar o seguinte, seguindo os passos ali da regra, tirando a parte do se e então, você vai colocar assim, ó, negamos, veja, negamos a primeira parte. Se você negar a primeira parte, você vai colocar assim, ó, não houve falta de água. A primeira parte da nossa sentença é a falta de água. Então, se eu nego a primeira parte, é não houve falta de água. Aí eu tenho que, agora você vai colocar assim, ó, negamos a segunda parte, certo? Negamos a segunda parte. Então, você vai colocar não houve um transtorno gigantesco. Lá na frase, a outra parte é um transtorno gigantesco. Então, quando eu nego, não houve um transtorno gigantesco. Aí, na regra, nós temos que trocar a ordem, tá certo? Se você trocar a ordem, a gente vai começar a pensar o seguinte, olhando as alternativas, vamos ficar com a letra D. Veja, não teve um transtorno gigantesco, certo? Que foi ali a nossa segunda parte, ó, tá vendo?
não houve um transtorno gigantesco, vírgula, portanto, não houve falta de água. Não houve falta de água, tá certo? Então, na lógica, o que a questão quis falar para a gente aqui? O que a banca quis dizer? Ela colocou a frase: a falta de água causa um transtorno gigantesco. Aplicando a regra, ela aplicou uma equivalência para essa frase e que ficou da seguinte forma: não teve um transtorno gigantesco, portanto, não houve falta de água. Tá certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, com essas questões que fogem um pouco, né, do nosso controle. Vamos pensar assim, do padrão. A gente tem um padrãozão ali, de repente, a banca foge um pouquinho, tá certo? E aí você precisa ficar atento. Então, é só fazer exercício. Vocês vão perceber que tem outras questões semelhantes a essa, e aí a gente vai perceber aqui, tá certo? Muito bem. Vamos continuar? Fizemos aqui. Quer ver só? Por exemplo, a 13, olha só. O não tratamento do esgoto causa doenças. Nós temos essa sentença. Aí o problema fala: assinale a alternativa que apresenta a contrapositiva dessa afirmação. Percebeu? É a mesma situação. Aí, né, você vai pegar a frase, ó, o não tratamento do esgoto causa doenças. Então, o que a gente pode pensar, né? Contrapositiva, na hora você vai lembrar do condicional. Então, nas alternativas, talvez fica mais fácil a gente pensar assim, tá? Para achar a alternativa correta. Então, eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, a segunda parte, causa doenças. Vamos colocar aqui, ó, que essa é a minha segunda parte. Eu vou ter que trazer para o início e eu tenho que negar. Aí, por exemplo, olha a letra D. Não temos doenças, percebeu? Então, nós negamos essa parte. E aí, a primeira parte, ó, o não tratamento de esgoto. A gente leva para depois e a gente nega. Aí, tá vendo aqui que tem o não? Como a gente tem que negar, então você vai tirar o não. Aí, ó, então, houve o tratamento de esgoto. Se você for olhar, a grosso modo, não é difícil de você detectar. O problema é quando a pessoa nunca viu uma questão como essa, né? Ela fica ali padronizada sempre no que ela trabalhou os exercícios, as regras convencionais. Aí quando sai um pouquinho, né? Cada banca tem a sua particularidade, quando sai um pouquinho, né? Então tem que fazer alguns casos para poder pegar a manha. Então eu tenho ali o não tratamento do esgoto causa doenças, certo? E aí é equivalente a não temos doenças, então houve o tratamento de esgoto, tá certo? Fica olhando a questão de número 14, é semelhante, ó. Considerando a seguinte afirmação: o uso excessivo do aparelho celular causa problemas na visão. Aí o problema fala: assinale a alternativa que apresenta a contrapositiva dessa afirmação. Então, por exemplo, eu tenho que pegar a parte final, negar e trazer para o início, pegar a parte inicial, negar e levar para o final, tá certo? Então, sempre lembrando ali a questão do condicional. Por exemplo, aqui, ó, vamos ficar com a letra B. A parte final é o seguinte, cadê aqui, ó? Causa problemas na visão. Vamos pegar essa como parte final. Vamos trazer para o início, ó, não temos problemas de visão. Tá vendo aqui, ó? Então, realmente foi negado. Aí a gente vai pegar a parte inicial, ó, o uso excessivo do aparelho celular, levando para o final, ó, não houve uso excessivo do aparelho celular. Então, foi negado aqui. Tá vendo? Então, assim, você fez 3 questões agora que são muito semelhantes, entendeu? Caso aconteça em algum momento, você vai pegar uma questão, uma prova que é justamente da banca AOCP, pode acontecer, né? Tem outras questões semelhantes a essa, eu peguei algumas, tá? Senão a gente ia fazer muito aqui só essa parte. Então, assim, caso aconteça
de você pegar uma questão, uma prova da banca, é uma possibilidade. Aí, como você viu como é que você pensa agora, fica mais fácil, tá certo? Perfeito. Vamos, então, avançando. Agora a gente já muda um pouquinho. Aqui, eu vou te dar uma sacada. Preste atenção, porque a gente tem um padrão, mas existe um conceito que praticamente não é falado. Mas eu vou falar agora porque aconteceu nessa questão aqui. Então, anote o esqueminha que eu vou te passar. Mas antes, vamos lá. A questão fala assim, ó. Se não é verdade que, ó, não é verdade que. Quando a banca colocar, vou pôr até aqui embaixo, ó. Não é verdade que. Quando tiver essa frase aqui, você precisa lembrar que a banca está pedindo justamente a negação, tá certo? Então, quando tiver ali, não é verdade que, a banca está pedindo negação. Bom, o que acontece? Aí a frase é: se o chefe está ausente, então alguns funcionários não concluíram suas atividades. Nós temos aqui o condicional, se e então. Vamos recordar, quando você tem o condicional, a sua negação vai ficar, eu tenho se P, então que. A sua negação vai ser, você mantém a primeira parte, troca o se então pelo e você vai negar a segunda parte. Aqui eu vou fazer um esqueminha, não é isso aqui ainda, isso aqui você já sabia, mas preste atenção no que eu vou te falar. Bom, sabendo isso, vamos por partes. Vamos olhar as alternativas que a banca troca o se então pelo tá certo? Então vamos lá. Olha a letra A. A banca trocou pelo tá vendo? Ok. A letra B também. A letra C, a banca trocou pelo ou. Então, a letra C a gente já pode falar que está falso. A letra D, a banca também trocou pelo ou. Então, a gente pode falar que está falso. E a letra E, a banca colocou, né, somente um funcionário concluiu suas atividades enquanto o chefe. Então, não vai ser a sua negação, né, porque ela não trocou o se então pelo e. Ela escreveu de outra forma. Bom, o que acontece? Ficamos com duas alternativas. Aí, a primeira parte precisa ser igual, certo? Que é o seguinte: o chefe está ausente. Isso aqui não muda, tem que ficar igual. Então, olha a letra A. O chefe não está ausente. A banca nega. Então, isso aqui ficou errado. A letra A já ficou falsa. Sobramos com a letra B, certo? Então, já é a letra B. Né? Numa prova, ótimo. Mesmo que você fique na dúvida com o detalhe que eu vou te passar. Então, aqui, ó, o chefe está ausente. Beleza. O problema é agora, que eu quero fazer um esqueminha com você. Vamos lá. Tá vendo aqui que na frase tem alguns? Tá vendo aqui, ó? Alguns, né? Aí você tem que lembrar lá da parte da negação dos quantificadores. Como nós temos que negar a segunda parte, então, e a segunda parte tem o quantificador algum, então a gente tem que olhar a regra. Vamos recordar o básico, que sempre acontece 99% dos casos. O problema é que essa questão caiu o 1%. Então, por isso que você tem que fazer exercício, porque os cursos, de maneira geral, a gente passa o que mais é cobrado. Se a gente for passar 100%, você acaba vendo muitos detalhes que raramente são cobrados, tá? Então, por exemplo, como que você nega o algum? De maneira normal. De maneira normal, você vai fazer o seguinte: você vai trocar pelo nenhum, certo? E você vai manter
o verbo. Correto? Então, é dessa forma. Só que tem um detalhe. Eu vou pegar o seguinte exemplo. Se você tiver isso aqui, ó. Algum político é ladrão. Temos essa sentença e nós queremos negar. Se isso aconteceu, então aí você olha e fala assim, bom, temos aqui o algum, temos aqui o verbo. Seguindo a regra, a negação vai ficar nenhum político é ladrão. Concorda? Eu troquei o algum pelo nenhum e eu mantive o verbo. Ok, isso está correto. Quando você olha a letra B, né, você viu ali o nenhum, o algum, como que a banca negou colocando todo? Né? Então aí você lembra lá do curso assim, para negar o todo, troca pelo algum. Para negar o algum, troca pelo nenhum. Para negar o nenhum, troca pelo algum. Lembrando que o algum tem os sinônimos, né? O existe, o pelo menos um, enfim. Bom, então, o que aconteceu? Será que a banca errou? Não. É porque tem o esquema, é o seguinte, eu vou aproveitar esse exemplo aqui, ó. Eu poderia negá-lo da seguinte forma. Você vai colocar assim, ó. Coloque assim, ó. Todo político não é ladrão. Percebe? Todo político não é ladrão. Eu posso negar dessa forma. Então, quando você tiver o algum, né? Quando você tiver o algum, além de negar trocando simplesmente o algum pelo nenhum e mantendo o verbo do jeito que está, você pode negar dessa forma aqui, ó. Você troca o algum pelo todo e nega o verbo. Percebe? Então, olha o jeito que é a nossa frase aqui, ó. Alguns funcionários não concluíram suas atividades. Tá vendo que já tem o não aqui? Eu posso trocar o algum pelo todo e negar o verbo. Aí eu coloco o todo e tiro o não, porque aí eu estou negando. Por isso que a banca colocou: todos os funcionários concluíram suas atividades. Percebeu? Né? Então, assim, se você pegar 100 questões exclusivas de negação do algum, você vai perceber que 99 vai colocar lá, vai trocar pelo nenhum e manter o verbo, ponto final. Tá certo? Só que você vai encontrar uma questão onde a banca vai utilizar essa regrinha. Então, quando eu olhei para a questão, eu peguei e pensei, opa, é uma segunda regra que a gente pode aplicar para negar o algum. Então, troca pelo todo e nega o verbo, entendeu? Então, faça essa anotação, é importante, e não é somente a banca, a OCP, que você vai encontrar isso, é em todas. Mas, como eu digo, é raro de acontecer, mas acontece, tá certo? Então, eu aproveitei a questão para trabalhar esse detalhe aqui, beleza? Maravilha. Bom, passamos então aqui a questão de número 15. Vamos prosseguindo. Vamos para a questão de número 16. A questão ela vai falar o seguinte, ó, a negação da proposição composta. Se possuo um emprego, então tenho um carro, né? Então nós temos que negar, aqui agora já é direto ao ponto, ó. Nós temos o condicional. Primeiro passo para negar o condicional é trocarmos pelo e. Então, vamos olhar as alternativas e ver qual que trocou pelo e, tá certo? Vamos lá, letra A.
a banca troca pelo E, perfeito. Letra B, a banca troca pelo OU, então a letra B já fica falsa. Letra C, a banca troca pelo OU, então já fica falsa. Letra D, a banca troca pelo E. E a letra E, a banca troca pelo E. Então, com esse detalhe, nós excluímos ali duas alternativas. Bom, aí pela regra, nós temos que manter a primeira parte. Possuo um emprego. Então, a gente tem que manter isso igual. O que acontece? Olha a letra A. Possuo um emprego, então ficou correto, tá certo? A letra D, ó, não possuo um emprego. A banca negou, tá vendo? Então, aqui ficou errado e com isso a letra D foi eliminada. E a letra E manteve, ó, possuo um emprego. Ficou correto. E aí a outra parte nós temos que negar. Tá vendo aqui, ó? Tenho um carro. Então, eu tenho que colocar não tenho um carro. Na letra A, o que acontece? Possuo... aqui no caso da 16, ó, parece que tem duas alternativas iguais. Ah, não, peraí, não tem um carro. Quase que eu caí, olha só. Aqui é emprego, ó. Tá vendo? Olha o cuidado, gente, ó. Ali, ó, a frase é: tenho um carro. Eu tenho que negar, tem que ficar não tenho um carro. Tá vendo? Só que na letra A, ó, quando a banca colocou não tenho, aí eu tenho que ler a frase toda, ó. Não tenho um emprego. Aqui ficou errado, tá vendo? Então, a letra A fica falsa. Olha a letra E. Não tenho um carro. Aí negou corretamente e aqui ficou o carro corretamente. Então, a letra E é a nossa alternativa correta. Então, a frase é: se possuo um emprego, então tenho um carro. Aí a letra E, que é a frase negada, ficou: possuo um emprego e não tenho um carro, tá certo? Fizemos a questão de número 16, vamos para a questão de número 17. Olha só, a contrapositiva, ó, mais uma vez, tá vendo? Só que agora dentro do padrão da afirmação. Se uma figura é um retângulo, então essa figura é um quadrilátero. Nós temos aqui, ó, claramente o condicional. Nós temos que pegar, então, trocar a ordem das partes e negar tudo, mantendo o condicional. Então, vamos lá. A segunda parte é essa aqui, ó. Essa figura é um quadrilátero. Nós temos que trazer para o início e negar. Tipo, essa figura não é um quadrilátero. Por exemplo, letra A, ó. Uma figura é um quadrilátero. A banca não negou. Então, a letra A já fica falsa, né? Letra B, ó. Uma figura não é um retângulo. Só que aqui a banca não trocou a ordem. A primeira parte aqui, ó. Uma figura é um retângulo. Ela manteve a ordem, ela negou corretamente, mas ela manteve. Então, aqui fica falso. Letra C. Uma figura é um retângulo. A banca não negou e ela não trocou a ordem. Então, fica falso. Letra D. Olha só. Uma figura não é um quadrilátero. Agora sim, ó, ela trocou a ordem corretamente e ela negou. E a letra E, ó. Uma figura não é um quadrilátero. Também ela fez corretamente. Mudou a ordem e negou. E aí nós temos que pegar agora a primeira parte, levar para o final e negar. A primeira parte é: uma figura é um retângulo. Né? As três primeiras já estão falsas. Então aqui, ó, essa figura não é um retângulo. Então, a nossa alternativa já é a letra D. Porque, de fato, na letra D, a banca trocou a ordem das partes e negou tudo. Mas olha a letra E. Então, ela pode ser um retângulo. Viu o jeito que ela escreveu errado? Não negou. Então, a letra E, de fato, ficou falsa. Então, a frase foi: se uma figura é um retângulo, então essa figura é um quadrilátero.
quando a gente, né, aplica a contrapositiva, que é a primeira regra de equivalência, nós temos, se uma figura... Cadê? Aqui. Se uma figura não é um quadrilátero, então essa figura não é um retângulo. Então veja que a banca ela não disse que era equivalência, ela deu o nome da regra. Então você está percebendo que a banca gosta desse nome e gosta dessa regra. Vamos lá, vamos continuar. Questão de número 18. Se não é verdadeiro que... Então, nós já recordamos. Se a banca coloca se não é verdade que, certo? É porque é negação. Então, aqui na questão, ela está pedindo negação. A frase é: Carlos não conseguiu atingir a média e Augusto comprou um novo caderno. Temos aqui uma conjunção. Então, nós temos que negar isso aqui, ó. P e Q. Percebeu? Para negar o E, você troca pelo OU e nega tudo. Então, você vai negar aqui, ó, não P. No lugar do E, você coloca OU e nega a segunda parte, não Q. Beleza. Sendo assim, vamos lá. Temos as alternativas, certo? Vamos olhar aquela alternativa onde trocamos o E pelo OU primeiramente. Vamos lá. Letra A banca manteve o E, então ela já fica falsa. Letra B, a banca troca pelo OU, beleza. Letra C, a banca troca pelo OU. Na letra D, a banca manteve o E, fica falso. E na letra E, a banca mantém o E, fica falso, tá certo? Então, com essa análise, né, eliminamos ali 3 alternativas. Ficamos com 2. Então, vamos lá. Agora, ó, temos que negar a primeira parte. Por exemplo, Carlos não conseguiu atingir a média. Tá vendo que tem o não aqui? O que acontece? O não já está ali. Como eu tenho que negar, eu tenho que retirar o não. Então, vai ficar Carlos conseguiu atingir a média. Olha a letra B. Carlos não conseguiu, ou seja, a banca não negou essa primeira parte, tá certo? Com isso, então, a letra B, eu já posso afirmar que fica falso. Aí eu vou para a letra C. Olha só, Carlos conseguiu atingir a média. Então, a banca negou corretamente e nós temos que negar a segunda parte. Veja, Augusto comprou um novo caderno. Para eu negar, vai ficar Augusto não comprou, tá certo? Então, veja, Augusto, ó, não comprou um novo caderno. Então, de fato, a letra C vai ser a nossa frase negada. Então, a frase dada foi: Carlos não conseguiu atingir a média e Augusto comprou um novo caderno. Quando eu nego, a frase fica: Carlos conseguiu atingir a média ou Augusto não comprou um novo caderno. Tá certo? Com isso, então, fizemos a questão de número 18. Vamos para a questão de número 19, que vai falar o seguinte: a negação da proposição composta. Raul é secretário e Isabel não é diretora. No caso aqui, temos, né, a conjunção. Então, agora, para você negar aqui, ó, eu tenho P e Q. Para poder negar o E, você troca pelo OU e nega tudo. Então, você vai ter aqui, ó, não P ou não Q, tá certo? Então, vamos lá. Vamos olhar as alternativas, primeiramente, e vamos olhar qual que a banca troca pelo OU, tá certo? Vamos lá. Letra A banca trocou pelo OU, beleza. Letra B, a banca manteve o E, então aqui é falso. Letra C, a banca troca pelo OU. Letra D, a banca mantém o E, é falso. E na letra E, a banca troca pelo OU, tá certo? Eliminamos, então, 2 alternativas
E agora vai ser o seguinte, tenho que negar a primeira parte. Então vai ficar aqui, ó, por exemplo, Raul é secretário. Se eu tenho que negar, eu vou colocar Raul não é secretário, tá certo? Então veja aqui, ó, Raul não é secretário, a banca negou corretamente. Olha a letra C, Raul é secretário. Aqui a banca não negou. Logo, a letra C ficou falsa. E a letra E, Raul não é secretário, a banca nega corretamente, tá certo? E nós temos que negar a segunda parte. Isabel não é diretora. Como já tem o não, a gente vai tirar. Então vai ficar Isabel é. Na letra A que sobrou, Isabel não é, tá vendo? Então a banca não nega. Letra A fica falsa. Sobramos com a letra E. Isabel é diretora. Aqui a banca negou corretamente. Então, a resposta correta é a letra E. Então, a frase foi: Raul é secretário, Isabel não é diretora. Quando a gente nega, ficou: Raul não é secretário ou Isabel é diretora. Tá certo? Vamos aqui para a nossa questão de número 20, que vai falar o seguinte: assinale a alternativa que apresenta uma afirmação equivalente à seguinte sentença: se comprei o livro de cálculo, então ganho um ponto extra em matemática. Temos aqui uma condicional. O problema pede sua equivalência e nós temos duas regras. Vamos recordar mais uma vez a regra 1, que a gente já fez muito ela hoje, e vamos aplicá-la. Se não for a regra 1, a gente vai para a regra 2. Então, você tem aqui, ó, se P, então Q, você vai manter o se e então, troca a ordem das partes e nega tudo. Então, eu vou negar aqui, vou negar aqui. Então, vamos lá. Letra A, a banca, de fato, manteve o se e então. Ó, a primeira parte é essa aqui, ó. Comprei o livro. Nós temos que levar para o final e negar. Na letra A, a banca negou, tá vendo? Não comprei. Só que ela não mudou a ordem. Então, já ficou falsa. Na letra B, ó, manteve o se e então corretamente, certo? A segunda parte é essa aqui, ó. Ganho um ponto extra em matemática. Temos que trazer para o início e negar. Aí olha a letra B, ó. Não ganho um ponto extra em matemática. Então, a banca de fato pegou a segunda parte, trouxe para o início e negou corretamente. Tá vendo? Então, isso foi feito. Aí agora eu tenho que pegar a primeira parte, que é: comprei um livro de cálculo e eu tenho que levar para o final e negar. Aí, olha só, não comprei o livro de cálculo. Então, a banca fez isso corretamente. Então, a nossa alternativa é a letra B. Então, a frase dada foi: se comprei o livro de cálculo, então ganho um ponto extra em matemática. A sua equivalente ficou: se não ganho um ponto extra em matemática, então não comprei o livro de cálculo. Lembrando que essa regra, mais uma vez, é a contrapositiva. Tá certo? Muito bem. Fizemos então aí as questões de 11 a 20, que foi a nossa segunda aula da banca AOCP. Tá certo? Então, pegue seu material, pegue seu caderno de questões, tente fazer novamente, tá? O passo a passo. Faça as devidas anotações, isso é importante, tá certo? Tem algumas questões aqui que eu estou fazendo um esqueminha teórico, isso é fundamental, porque de vez em quando, se você é um aluno que faz muitas questões, você vai se deparar com isso novamente, é inevitável, tá certo? E lembrando que quanto mais questões você fizer, melhor, tá certo? Muito bem, então chegamos aqui ao final de mais uma aula. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando sempre, qualquer dúvida que você tiver,
mande, por gentileza, lá no grupo ou me chame pelo WhatsApp sem nenhum problema. Peça ajuda. É assim que você vai conseguir ficar fera, tanto na matemática quanto na lógica, tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.